Você já se sentiu como um marinheiro à deriva, com o mapa na mão, mas sem o vento para mover o barco? Você tem a fé, você conhece a palavra, mas sente que falta a direção. Você está remando com todas as suas forças, lutando contra as ondas, mas o barco da sua vida espiritual parece não sair do lugar, girando em círculos de esforço e frustração. Essa é uma experiência profundamente humana e, surpreendentemente, muito comum na jornada de fé. Pense comigo por um momento. Você tem feito tudo o que a doutrina ensina ser o certo? Você tem orado diligentemente, lido a Bíblia todos os dias, servido na igreja, se esforçado para ser uma pessoa melhor? Você cumpre seus deveres e tenta manter a retidão. Mas apesar de todo esse esforço, essa dedicação, ainda assim, uma inquietação inexplicável, um peso no espírito, insiste em te acompanhar. Você sente que a alegria que deveria ser sua por direito divino, a paz que Cristo prometeu, aquela paz que excede todo o entendimento, está sempre a um passo de distância, como uma miragem que se desfaz quando você tenta alcançá-la. Você se pergunta: onde foi que eu errei? Por que essa sensação de vazio ou de ansiedade não me abandona, mesmo estando dentro da igreja? Quero te dizer algo fundamental. Essa sensação de esforço espiritual, sem a recompensa da paz profunda, não é uma falha sua, nem é um sinal de que Deus te abandonou. Pelo contrário, é um sinal, é a sua bússola interna, o seu espírito tentando desesperadamente recalibrar a rota. É a alma dizendo: o caminho que estou seguindo é bom, mas a direção não é a dele. Estou me guiando pela minha força e não pelo seu espírito. Deus é amoroso e paciente. Ele não nos joga em um abismo sem aviso. O Espírito Santo, nosso guia e consolador, raramente grita. Ele sussurra. Ele nos dá um leve toque no ombro. Ele usa a palavra para nos iluminar suavemente. Mas quando, dia após dia, semana após semana, ignoramos esses sussurros gentis, talvez por estarmos ocupados demais, distraídos demais ou confiando demais em nossa própria sabedoria, o alarme interno, o sistema de segurança da sua alma, começa a tocar mais alto, mais urgente. Ele se manifesta como ansiedade persistente, como frustração crônica, como um cansaço que nem o sono consegue resolver. Ele se manifesta como a incapacidade de sentir contentamento no presente, sempre correndo para o próximo objetivo, na esperança vã de que a paz estará lá. Entenda bem, essa angústia, essa sensação de desvio, não é uma punição divina, não é um castigo. É um chamado amoroso para o discernimento e o realinhamento. É Deus, em sua infinita misericórdia, dizendo: eu te amo demais para te deixar vagar sem rumo. Preste atenção aos sinais. Eu quero te trazer de volta para a plenitude da minha presença, onde há descanso e direção clara. O propósito deste vídeo não é trazer julgamento, mas sim trazer luz. É sobre amor, correção e, acima de tudo, liberdade. Hoje vamos desvendar juntos 5 sinais urgentes que Deus está usando neste exato momento para te dizer: filho amado, você se desviou do meu espírito. Você está usando a sua força e não o meu poder. Venha para casa. Eu tenho um caminho melhor. Estes são alarmes que, se ignorados, podem nos levar a viver uma vida cristã superficial, cheia de movimento, mas vazia de significado e poder transformador. Minha promessa para você é esta: ao final deste tempo juntos, você não apenas terá um mapa claro para identificar e nomear esse desvio, mas também receberá a chave para a correção. Você vai restaurar a paz que excede todo o entendimento, a direção inabalável e a alegria que o mundo não pode tirar. Você vai aprender a distinguir a voz do Espírito Santo do barulho da sua própria mente ou da pressão do mundo. Este é um momento de verdade. É a hora de olhar para dentro com coragem e humildade.
Peço que você, neste instante, respire fundo, se afaste das distrações e abra o seu coração para a voz de Deus. Prepare-se para reconhecer os alarmes que você tem ignorado. Sua jornada para o realinhamento e a redescoberta da paz começa agora. Estamos prestes a acender uma lanterna nos cantos escuros da sua jornada, onde talvez, sem que você percebesse, o seu ego tenha assumido o volante no lugar do Espírito Santo. Esta não é uma jornada superficial, é uma expedição ao coração da sua fé, onde a verdade por vezes é dura, mas sempre libertadora. Quero que você entenda que os sinais que vamos desvendar não são meros erros de percurso. Eles são evidências de que a fonte de poder foi desconectada e que você está tentando mover o mundo com a força limitada de sua própria vontade. É como tentar correr uma maratona com o tanque de combustível vazio. Você pode ter a intenção, a determinação e até o mapa correto, mas o motor espiritual está em pane. Por isso, a palavra de ordem hoje é urgência. Estes sinais não podem esperar. Eles são um SOS divino, um grito de amor do Pai que vê o Filho amado se exaurindo em caminhos que não levam à vida plena. O desvio espiritual é traiçoeiro. Ele começa com um grau de diferença e termina em um oceano de distância. O tempo de correção é agora, antes que o desvio se torne permanente e a voz do Espírito se torne inaudível. Para te preparar, vou te dar um vislumbre do que está por vir. Falaremos sobre a ansiedade que se disfarça de zelo, aquela pressa incessante que confunde produtividade com propósito. Abordaremos a crítica que mata a caridade, a facilidade com que julgamos o próximo. Um sinal claro de que a humildade do espírito foi substituída pela autojustiça da carne. E tocaremos no silêncio que se instala onde deveria haver louvor, a apatia que seca a alma e nos faz negligenciar o alimento espiritual. Estes são os sintomas de uma alma que perdeu o compasso divino. O compromisso da paz. Antes de mergulharmos no primeiro sinal, quero te convidar para um ato de fé imediato e de engajamento profundo. Este momento exige mais do que apenas ouvir. Exige compromisso. Quero te convidar a escrever agora nos comentários a frase "Paz em Cristo". Não faça isso como uma simples resposta, mas como um sinal, um pacto silencioso com o seu Criador, de que você está pronto. Pronto para receber a correção amorosa que vem dele. Pronto para despir-se das vestes do ego e da autossuficiência. Pronto para aceitar a direção do Espírito Santo, mesmo que ela te leve a lugares que você não planejou. Ao escrever paz em Cristo, você está declarando: Senhor, eu reconheço a minha inquietação e a minha necessidade. Eu aceito o teu diagnóstico e confio no teu tratamento. É um ato de entrega que abre o canal da graça. Eu não estou aqui para julgar a sua jornada, nem para apontar dedos. Eu estou aqui como um guia, um amigo, usando a sabedoria que nos foi dada na palavra para caminhar ao seu lado. Minha função é segurar a lanterna para que você possa ver a sua própria trilha com clareza e honestidade. Portanto, peço que ao longo deste ensinamento você mantenha o coração e a mente abertos. Não se defenda dos sinais, acolha-os. Preste atenção especial àquele sinal que ressoar mais forte em sua alma. Aquele que te causar um sobressalto, um leve desconforto. É ali, naquele ponto de dor, que Deus está falando diretamente com você, chamando-o para uma restauração. Lembre-se, a dor da correção é sempre menor do que a dor do arrependimento tardio. É muito mais fácil recalibrar a bússola agora do que naufragar mais tarde. A verdadeira vida no Espírito Santo não é definida pela ausência de problemas, mas pela presença inabalável de paz no meio da tempestade. Se essa paz tem estado ausente, se você se sente constantemente sobrecarregado, é hora de investigar a raiz dessa exaustão. Vamos começar com o sinal mais sutil,
aquele que a sociedade moderna, viciada em pressa, confunde com apenas estresse ou apenas a vida adulta, a inquietação inexplicável. É a ausência de paz profunda que deveria ser a assinatura do Espírito Santo em sua vida. Vamos mergulhar de cabeça no primeiro e talvez mais sutil dos sinais de que você se desviou da orientação do Espírito Santo. Sinal 1. A inquietação inexplicável. O primeiro alarme que Deus dispara em sua alma é a ausência de paz profunda. Não estamos falando aqui do estresse normal, de um dia de trabalho pesado ou da preocupação momentânea com uma conta a pagar. Estamos falando de uma ansiedade persistente, um zumbido de fundo constante, uma inquietação que te acompanha mesmo quando as circunstâncias externas parecem estáveis, talvez até ideais. É aquele nó no estômago que se recusa a se desfazer, aquela sensação de que você está sempre correndo, mas nunca chegando a lugar nenhum. Essa inquietação é o oposto direto da promessa central de Cristo, a paz que excede todo entendimento, conforme nos diz Filipenses 4:7. Essa paz divina não depende de contas bancárias cheias ou de relacionamentos perfeitos. Ela é a Shalom de Deus, uma âncora plantada na eternidade que mantém o seu barco firme mesmo em meio à tempestade. A interpretação espiritual da pressa. Quando nos guiamos pela carne ou pelo ego, automaticamente buscamos segurança em coisas finitas, o controle do futuro, a aprovação das pessoas, a acumulação de bens. O problema é que todas essas coisas são, por natureza, limitadas e incertas. Se a sua paz depende da sua capacidade de controlar o caos, você está fadado a viver em medo. O ego te diz: seja mais rápido, trabalhe mais, preocupe-se mais, assim você estará seguro. Isso gera um ciclo interminável de busca e insatisfação. Você alcança um objetivo, mas imediatamente sente um vazio existencial e já está freneticamente planejando o próximo, incapaz de descansar no presente ou de desfrutar da graça de Deus que já lhe foi concedida. O Espírito Santo, por outro lado, é o consolador e a fonte da verdadeira Shalom. Ele não te dá pressa, ele te dá propósito. O propósito é um fundamento sólido, a pressa é areia movediça. Se você está correndo, é provável que esteja correndo na sua própria força, tentando provar o seu valor ou garantir o seu futuro, em vez de descansar na certeza de que Deus já proveu e já te aceitou. O contraste bíblico, Marta e Maria. Pense no clássico exemplo de Marta e Maria, Lucas 10, 41, 42. Marta estava afadigada e ansiosa com muitas coisas. Ela estava servindo, estava trabalhando, estava fazendo o que parecia ser o certo. Mas Jesus a repreende, não pelo seu serviço, mas pela sua ansiedade. Sua inquietação a impediu de desfrutar da presença. Maria, porém, escolheu a melhor parte, sentar-se aos pés de Jesus e ouvir. Ela priorizou a comunhão e a direção do Mestre acima da urgência das tarefas domésticas. Muitos de nós somos Martas espirituais. Estamos ocupados com ministérios, com orações longas, com rituais religiosos, mas nosso coração está gritando de ansiedade, porque trocamos a presença pela performance. O Espírito Santo nos convida a parar de lutar para ganhar o favor de Deus e, em vez disso, a descansar no favor que já nos foi dado. A aplicação prática, o teste do silêncio. Como você pode testar se essa inquietação é um sinal de desvio do espírito? A aplicação prática é simples e dolorosa. Se você não consegue ficar 15 minutos em silêncio, sem pegar o celular, sem planejar a próxima tarefa, sem se distrair com alguma forma de entretenimento, você pode estar correndo na sua própria força e não na dele. O silêncio é o lugar onde o Espírito sussurra. Se você preenche cada lacuna da sua vida com barulho e atividade, você está silenciando o guia.
Essa incapacidade de estar em quietude é o sintoma mais claro de que a sua alma não está ancorada na paz de Cristo. Você tem medo do que pode encontrar quando o barulho cessa. Não ignore esse nó no estômago. Ele não é um defeito de caráter. Ele é a voz do Espírito dizendo: pare, você está correndo na direção errada ou na velocidade errada. Venha para a minha sombra, aqui há descanso. Lembre-se, o fruto do Espírito é, antes de tudo, o amor, a alegria e a paz. Gálatas 5:22. Se a paz está faltando, o Espírito não está no volante. Essa inquietação interna, essa falta de shalom, não permanece apenas dentro de nós. Ela transborda. Quando estamos internamente desancorados, tendemos a buscar estabilidade, criticando e corrigindo o mundo ao nosso redor. Projetamos nossa insatisfação interna nos outros. Isso nos leva, de forma urgente, ao segundo sinal de que você não está se guiando pelo Espírito Santo: a crítica excessiva e o julgamento. Essa inquietação interna, que discutimos como o primeiro sinal de desvio, muitas vezes se manifesta em como vemos e tratamos os outros. Quando a paz de Cristo não está reinando em nossos corações, o ego assume o controle e ele precisa de uma forma de se sentir seguro e superior. E isso nos leva diretamente ao segundo sinal urgente de que você não está se guiando pelo Espírito Santo: a crítica excessiva e o espírito de julgamento. Este sinal não é apenas sobre discordar de alguém. É sobre a tendência imediata de apontar falhas, de dissecar as motivações alheias e de ter uma dificuldade profunda e constante em perdoar ou estender a graça. É a doença da autojustiça que se manifesta em nossos lábios e pensamentos. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, o fruto que brota em nós é amor, paciência, bondade e mansidão. Gálatas 5:22. O Espírito nos ensina a olhar para o próximo com os olhos de Cristo, que são olhos de misericórdia e compaixão, porque Ele sabe que também somos falhos. A carne, no entanto, se alimenta da superioridade. A crítica e o julgamento são as ferramentas favoritas do ego para se elevar. Se eu consigo provar, mesmo que apenas em minha mente, que o meu irmão é mais fraco, mais mundano ou menos dedicado do que eu, sinto-me temporariamente mais espiritual ou mais seguro. Pense na analogia da fonte. O apóstolo Tiago nos lembra: pode acaso uma fonte dar água doce e água amarga ao mesmo tempo? Tiago 3:11. Uma fonte que está sendo guiada pelo Espírito Santo não pode jorrar louvor e caridade em um momento, e no momento seguinte, despejar crítica ácida e julgamento implacável. Se sua boca está cheia de crítica, se seu coração está rápido para condenar, então, amado, a fonte que você está bebendo e jorrando não está cheia de Cristo, mas sim do seu próprio eu. Olhemos para o exemplo bíblico clássico do fariseu e do publicano, narrado em Lucas 18. O fariseu estava fazendo tudo certo exteriormente, jejuava, orava em público, dizimava. Mas ele usou sua oração não para se conectar com Deus, mas para se comparar e julgar o publicano, dizendo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele estava cheio de autojustiça. Ele falhou miseravelmente em se guiar pelo espírito de humildade e amor. O publicano, contudo, que se reconheceu pecador e clamou por misericórdia, foi justificado. A lição é clara. A verdadeira espiritualidade não se mede pelo quanto você condena o erro, mas pelo quanto você ama o pecador. O Espírito Santo nos chama à correção, sim, mas sempre em amor e com a consciência de que nós mesmos somos vasos de barro. Aqui está a aplicação prática, o espelho que Deus usa para nos mostrar este sinal. O que mais te irrita nos outros é frequentemente um reflexo daquilo que você precisa curar em si mesmo. O julgamento é uma distração astuta do seu próprio trabalho interno.
Você critica a preguiça alheia porque teme sua própria inércia? Você critica a ostentação porque luta contra a insegurança? O julgamento é uma cortina de fumaça que o ego levanta para evitar que você se confronte com suas próprias sombras. Se você se pega constantemente em conversas que desvalorizam, fofocam ou condenam, Deus está te enviando um sinal urgente. Ele está dizendo: você está usando sua energia para construir muros de separação em vez de pontes de amor. O desafio que te proponho, se este sinal ressoou em sua alma, é simples, mas profundamente transformador. Tente passar 24 horas sem emitir um único julgamento negativo sobre alguém, seja em voz alta ou em pensamento. Em vez de julgar, ore. Em vez de criticar, procure entender. Você descobrirá a imensa quantidade de energia que gasta alimentando o ego e o quanto essa energia poderia ser redirecionada para a caridade e a paz. Lembre-se, o caminho do Espírito é o caminho da graça. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Se você está seguindo o Espírito, sua missão deve ser a mesma. O julgamento nos afasta dos outros e, inevitavelmente, nos afasta da fonte de nutrição espiritual. Quando estamos ocupados demais, olhando para o cisco no olho do irmão, perdemos a visão da glória de Deus e paramos de nos alimentar. E essa falta de nutrição nos leva ao próximo sinal urgente: a secura que sentimos quando paramos de beber da água viva, a falta de apetite espiritual. Chegamos agora ao terceiro e talvez mais insidioso sinal de que você não está sendo guiado pelo Espírito Santo: a falta de apetite espiritual. Depois de identificar a inquietação, sinal 1, e a tendência ao julgamento, sinal 2, percebemos que esses sintomas externos e internos geralmente decorrem de uma fonte seca. O terceiro sinal é a secura que sentimos quando paramos de beber da água viva. Sinal 3. Estagnação e apatia na busca por Deus. Este sinal não é sobre estar ocupado demais, é sobre a perda do desejo. Não se trata de não ter tempo para orar, mas de não ter vontade. É a negligência lenta e silenciosa da oração, da meditação na palavra e da comunhão, não por uma rebelião ativa, mas por uma apatia esmagadora. O zelo se esfria. O Espírito Santo é o fogo que aviva o nosso desejo por Deus. Ele é o vento que enche as velas da nossa alma. Quando nos desviamos da sua direção, paramos de fornecer o combustível necessário para manter essa chama acesa. Pense na sua vida espiritual como uma lareira. No início, a paixão, a lenha nova, o fogo crepita com intensidade. Mas se você, dia após dia, se recusa a adicionar mais lenha, a busca intencional, o derramar do coração em oração, o fogo não se apaga em um instante dramático. Ele lentamente se torna brasa, depois cinzas frias. O Espírito Santo não é um show de fogos de artifício que explode e se vai. Ele é o calor constante que sustenta a vida. Se esse calor diminui, é porque a sua fonte de energia foi desconectada. Analogia do relacionamento que morre, de inanição. Muitas pessoas temem que o seu relacionamento com Deus vá acabar em uma grande briga teológica ou em um pecado catastrófico. Mas, na verdade, a maioria dos relacionamentos espirituais morre de inanição. Pense em um casamento. Se você parar de conversar com seu cônjuge, se parar de passar tempo de qualidade junto, se parar de se nutrir mutuamente, o relacionamento não precisa de um evento explosivo para terminar. Ele simplesmente se esvai, se torna vazio, uma rotina fria de coexistência. É exatamente isso que acontece quando ignoramos o Espírito. Deus é um Deus relacional. Ele anseia pela sua presença. Mas se você gasta horas em distrações, consumindo conteúdo que não edifica, preenchendo o seu tempo com o ruído do mundo e não consegue encontrar 10 minutos de silêncio para meditar na palavra,
Você está alimentando a carne e matando o espírito. O seu tempo revela o seu tesouro. Onde você investe seu tempo é onde reside o seu verdadeiro apetite. É por isso que dizemos, se você não tem fome de Deus, você está cheio de algo que não te satisfaz. O que está preenchendo o seu vazio? É a busca por aprovação? É a ansiedade que você tenta afogar no entretenimento infinito? É o planejamento obsessivo do futuro? Se a sua alma está cheia desses substitutos baratos, não sobra espaço para a fome genuína pelo pão da vida. O perigo da rotina vazia. O sinal mais perigoso da apatia é a rotina vazia. Você pode estar fazendo todas as coisas certas externamente, indo aos cultos, participando de grupos, até mesmo servindo no ministério. Mas se esses rituais são realizados por obrigação, sem a presença e a paixão do Espírito, eles se tornam um peso, não uma alegria. A religião sem o Espírito Santo é uma casca oca. É como um carro lindo, mas sem motor. Você está fazendo o movimento, mas não há vida, não há poder. O Espírito Santo nos leva à adoração verdadeira, que é uma resposta de amor e rendição. A carne nos empurra para a obrigação, que é o cumprimento frio de um dever. Se você se sente esgotado após o serviço, se a leitura da Bíblia parece um fardo tedioso, se a oração é apenas uma lista de pedidos apressados, é hora de parar e perguntar: quem está no comando deste ritual? É o meu dever ou é o seu espírito? O chamado ao reconhecimento. Não se culpe pela secura. A culpa paralisa, o reconhecimento transforma. Reconheça essa secura como um sinal urgente de que você se desconectou da fonte. O Espírito Santo não está te condenando. Ele está te chamando de volta para a água. Ele está dizendo: eu sinto sua falta. Eu tenho mais para você do que essa vida superficial e esgotada. A boa notícia é que a chama pode ser reacendida. O apetite pode ser restaurado. Mas o primeiro passo é admitir que você está faminto e sedento e que o mundo não tem o alimento que você precisa. Quando paramos de buscar a direção e o alimento do Espírito, nossas ações, por mais bem intencionadas que sejam, começam a produzir resultados inesperados e dolorosos. E isso nos leva diretamente ao quarto sinal, a manifestação prática da vida sem direção. A colheita de frutos amargos. Essa inquietação interna, a falta de paz e a secura espiritual inevitavelmente levam a consequências visíveis em nossas vidas. E isso nos traz ao quarto sinal urgente que Deus está usando para nos despertar. A colheita de frutos amargos, padrões destrutivos recorrentes. Este é, talvez, o sinal mais doloroso, porque ele se manifesta como a frustração de tentar, tentar e tentar, mas sempre cair na mesma armadilha. É o ciclo vicioso que nos faz questionar: eu nunca vou mudar. Você se esforça, você promete, você se arrepende, mas na próxima curva, lá está ela. A mesma tentação, o mesmo erro, a mesma briga, a mesma autodestruição. Você volta àquele hábito que jurou abandonar. Você repete o mesmo erro financeiro que te afunda em dívidas. Você reage com a mesma raiva que destrói seus relacionamentos mais preciosos. A interpretação espiritual é clara. O Espírito Santo é o agente da sabedoria, da libertação e do poder para a transformação. Se você continua tropeçando na mesma pedra, se você continua preso nas mesmas cadeias, é porque você está confiando na sua própria força para quebrar o ciclo, e não no poder transformador do Espírito. Você está tentando vencer uma batalha espiritual com armas carnais. Pense na metáfora do jardim. Você pode ter boas intenções. Você pode plantar sementes de mudança. Mas se a terra do seu coração não for tratada e guiada pelo Espírito, as ervas daninhas do passado, o medo não resolvido, a insegurança, o orgulho, sufocarão a colheita. Você pode plantar rosas, mas se o solo estiver ácido e cheio de raízes amargas,
Essas rosas serão sufocadas pelas ervas daninhas da autodestruição e da desconfiança. O Espírito Santo não apenas nos perdoa o erro, ele nos dá o poder para reescrever o padrão. Se a sua vida está marcada por uma série de repetições dolorosas, este é um chamado de Deus. Pare de lutar sozinho. Você está tentando fazer o trabalho do Espírito. O exemplo bíblico disso é o povo de Israel no deserto. Eles viram o Mar Vermelho se abrir, testemunharam milagres diários, mas continuavam voltando aos padrões de murmuração e desconfiança. Deus lhes havia dado a promessa da terra, mas eles insistiam em carregar a mentalidade de escravos. Eles estavam sendo guiados pela memória da escravidão, a carne, e não pela visão da liberdade, o espírito. Eles tinham a direção de Deus, mas não tinham a fé guiada pelo Espírito para sustentar a jornada. A frase-chave que você precisa internalizar neste momento é: se você continua fazendo o que sempre fez, continuará colhendo o que sempre colheu. O Espírito Santo é o agente da novidade e da mudança radical. O Espírito Santo nos move para a santificação, que é um processo de constante renovação. Se não há renovação, há estagnação e repetição. Para aplicar isso em sua vida prática, faça uma análise honesta. Olhe para seus relacionamentos mais próximos. Eles trazem vida, crescimento e paz, ou eles são fontes constantes de esgotamento e conflito? Seus hábitos diários, como você gasta seu tempo, seu dinheiro, sua energia, te aproximam ou te afastam de quem Deus te chamou para ser? Se você se sente constantemente drenado, se seus laços afetivos estão sempre em crise, ou se você se encontra repetindo os mesmos erros que te envergonham, isso não é um sinal de que você é irrecuperável. É um sinal de que você está tentando operar o milagre da mudança com recursos limitados. O Espírito Santo nos dá o poder de dizer não ao pecado e à autodestruição. O fruto do Espírito inclui o domínio próprio. Se o seu não está fraco, se você está cedendo facilmente àquilo que te destrói, a sua conexão com a fonte desse poder está fraca. Você precisa reabastecer, reconectar e, acima de tudo, render-se. A insistência em padrões destrutivos geralmente decorre de uma necessidade profunda de controlar o resultado. Nós queremos mudar, mas queremos mudar do nosso jeito, no nosso tempo, mantendo alguma reserva de autonomia sobre o processo. Temos medo de entregar o controle total, pois a mudança real exige vulnerabilidade e fé radical. E é exatamente essa necessidade obsessiva de controle que nos leva ao nosso quinto e último sinal urgente. Se os frutos da sua vida são amargos, é porque você ainda está segurando o pincel da sua vida, tentando corrigir a obra-prima com suas próprias mãos. O próximo passo é soltar. Chegamos agora ao quinto e último sinal, e ele é, talvez, o mais difícil de admitir, pois se disfarça de virtude, a necessidade obsessiva de controle e a recusa em entregar o futuro. Este sinal é o ápice da autossuficiência da carne. Ele se manifesta como uma incapacidade crônica de confiar no tempo e no plano de Deus. Para você, que se guia pelo ego e não pelo espírito, a única maneira de se sentir seguro é microgerenciar cada detalhe da sua vida e da vida das pessoas ao seu redor. Você tem medo do inesperado, e quando as coisas inevitavelmente não saem como planejado, a frustração não é passageira. É uma raiva profunda, um sentimento de traição, porque você sente que perdeu o domínio. Espiritualmente, a obsessão pelo controle é a negação prática da soberania de Deus. O controle é, na verdade, um ídolo que construímos com tijolos de ansiedade e cimentamos com a ilusão de poder. Ele promete paz, mas entrega escravidão. O Espírito Santo nos guia à dependência, nos ensinando que a verdadeira força reside em nossa fraqueza e na confiança nele.
O controle, por outro lado, é a voz do ego dizendo: Deus, eu aprecio a sua promessa, mas se eu não segurar as rédeas, tudo vai desmoronar. Quando tentamos controlar o futuro, estamos essencialmente tentando ser o nosso próprio Espírito Santo. Estamos tentando escrever o roteiro, dirigir a peça e interpretar todos os papéis principais. Assumimos um fardo que nunca foi nosso, buscando a perfeição em um mundo que só pode ser aperfeiçoado pelas mãos de Deus. O resultado é sempre o mesmo: exaustão, ansiedade crônica e a sensação de que estamos sempre prestes a falhar. Pense na analogia do artista. Deus é o grande artista e nós somos a tela. Ele tem a visão completa, as cores perfeitas e o tempo certo para cada pincelada. Quando em nossa ansiedade tentamos pegar o pincel dele, ou pior, tentamos rabiscar sobre a obra em andamento, nós estragamos a obra-prima. O Espírito Santo quer nos guiar para a beleza e a perfeição, mas isso exige que fiquemos parados, confiando que o Mestre sabe o que está fazendo, mesmo quando a tela parece bagunçada. O controle obsessivo aparece em exemplos cotidianos dolorosos. É a pessoa que não consegue delegar tarefas no trabalho ou em casa, sobrecarregando-se não por competência, mas por medo de que outros falhem. É o pai ou a mãe que sufoca os filhos com regras, impedindo-os de crescer, por medo do que o mundo pode fazer com eles. É a frustração avassaladora que você sente por um atraso de trânsito ou por uma mudança de planos de última hora. Você não está apenas irritado, você está espiritualmente desestabilizado porque o universo não obedeceu ao seu cronograma. Esta é a sua vida, uma constante batalha contra a realidade, porque a realidade não se curva à sua vontade. O Espírito Santo nos convida a viver na fé de Abraão. Lembre-se, Abraão saiu de sua terra sem saber para onde ia, mas pela fé. Hebreus 11:8. O Espírito nos move para o desconhecido com confiança, não com um mapa detalhado e pré-aprovado por nós. Ele nos pede que confiemos no guia, não que entendamos o mapa inteiro. Onde em sua vida você está segurando as rédeas com tanta força que suas mãos estão doendo? Onde essa necessidade de controle está matando a sua paz e a liberdade daqueles que você ama? É hora de soltar. Soltar não é desistir, é o ato supremo de fé. É dizer: meu futuro está mais seguro nas mãos do Mestre do que nas minhas. Amados, estes 5 sinais urgentes, a inquietação inexplicável, o julgamento excessivo, a apatia espiritual, a colheita de frutos amargos e a necessidade obsessiva de controle, são, na verdade, 5 sintomas de uma única doença: a tentativa de viver a vida cristã na força da carne, separada da dependência vital do Espírito Santo. Eles são o alarme divino que soa para te dizer: você se desviou. Sua bússola interna está apontando para o seu ego e não para o meu reino. Mas a boa notícia é que o reconhecimento é o primeiro passo para a cura. Identificar o desvio não é o fim, mas o glorioso recomeço. Agora que vimos a sombra, precisamos caminhar em direção à luz. A pergunta que fica é: o que fazemos com essa verdade? Como voltamos para o caminho? É sobre isso que falaremos agora, na parte mais importante do nosso encontro: o compromisso prático de realinhamento. Os frutos amargos são a prova, e a obsessão por controle é a negação da soberania de Deus. Você viu o mapa, você identificou os desvios. Agora respire fundo. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo já está agindo. Ele não permitiria que você confrontasse essas verdades apenas para te deixar na beira da estrada. O reconhecimento desses sinais não é o fim da sua fé, é o início do seu realinhamento. É o momento em que Deus, em sua infinita misericórdia, te dá a chance de recalibrar a bússola e voltar para o caminho da paz que Ele prometeu. Lembre-se da metáfora do bloco 1. O alarme está tocando.
E o som desse alarme é a prova de que você é amado. Deus não investiria em sua correção se ele não tivesse um futuro glorioso planejado para você. Muitos param na fase da identificação. Eles dizem, sim, sou ansioso, sim, sou crítico, sim, sou controlador. E então se afundam na culpa e na paralisia. Mas a culpa não é um fruto do Espírito. Ela é uma ferramenta do inimigo para te manter estagnado. O Espírito Santo traz convicção, que é o poder de mudar, e não a culpa, que é o poder de paralisar. A pergunta crucial agora não é em qual sinal eu me encaixo, mas sim, o que farei com a verdade que me foi revelada. O caminho de volta para a guia do Espírito não é um ato único de arrependimento, mas uma jornada de rendição diária. É um processo de desaprender a confiar na sua própria força e reaprender a depender da sua graça. Para te guiar nesse retorno, proponho 3 pilares práticos e urgentes para restaurar a sua conexão e silenciar os alarmes do desvio. O primeiro pilar, o ato radical da rendição. O sinal mais difícil de quebrar é a necessidade obsessiva de controle. Sinal 5. Enquanto você tentar microgerenciar o universo, você estará bloqueando o espírito, que só opera no espaço da confiança. A rendição não é passividade. É o ato de fé mais ativo que um cristão pode realizar. É dizer, Pai, eu não sei o que o amanhã trará, mas eu sei quem o segura. A rendição é o antídoto direto para a inquietação inexplicável. Sinal 1. Quando você solta as rédeas, a ansiedade perde seu combustível. Como praticar a rendição radical? 1. A oração de entrega matinal. Comece o seu dia com uma oração simples, mas profunda, de entrega. Não peça a Deus que abençoe seus planos. Peça a Ele que te inclua nos dele. Diga, Espírito Santo, hoje o volante é teu. Se eu sentir o impulso de controlar, de me preocupar excessivamente ou de me frustrar porque as coisas não saíram do meu jeito, eu me lembrarei que tu és o meu guia e que teu tempo é perfeito. 2. O desapego dos resultados. A obsessão por controle está ligada ao apego a um resultado específico. O Espírito nos chama a sermos fiéis no processo, não a garantir o produto. Se você está plantando a semente, seu esforço e obediência, confie que Deus é quem dará o crescimento. Se um projeto falhar, se um relacionamento terminar ou se um plano mudar, veja isso não como um fracasso seu, mas como uma reorientação divina. A paz do Espírito reside na aceitação. 3. A renúncia ao medo. O controle é uma máscara do medo. O Espírito Santo nos dá poder, amor e domínio próprio, não medo. 2 Timóteo 1:7. Sempre que o medo de um futuro incerto surgir, declare a soberania de Deus sobre aquela área. O medo diz, e se? A fé guiada pelo Espírito diz, Deus proverá. Ao praticar essa rendição, você estará desativando o principal bloqueio que impede o Espírito de fluir livremente em sua vida. Você estará trocando o peso insuportável da autossuficiência pela leveza do jugo de Cristo. O segundo pilar, o silêncio da escuta, a apatia espiritual. Sinal 3. Não é um problema de tempo, mas um problema de prioridade e de ruído. Se não temos apetite por Deus, é porque estamos nos alimentando constantemente de distrações e da voz do mundo. O Espírito Santo fala no silêncio, mas vivemos em uma cultura que tem pavor do silêncio. Para restaurar o seu apetite, você precisa restaurar a sua capacidade de escutar. Como restaurar a escuta e o apetite? 1. O jejum de ruído. Não se trata apenas de jejum de comida, mas de jejum de informação desnecessária. Por um período do seu dia, desligue as notificações, guarde o celular, silencie a televisão. Crie um vácuo. O Espírito odeia o vácuo. Ele o preencherá com sua presença se você permitir. Se você não consegue ficar 15 minutos em silêncio, você não está no controle da sua vida. O ruído está. 2.
A meditação intencional. Não leia a Bíblia apenas para cumprir uma cota. Leia para ouvir. Escolha um versículo e passe 10 minutos apenas ruminando sobre ele. Pergunte ao Espírito, o que esta palavra significa para a minha vida hoje? A palavra é a espada do Espírito, mas ela só funciona se for internalizada e não apenas lida superficialmente. 3. Adoração sem pedidos. Muitas vezes, nossa oração é uma lista de compras. Para reavivar o zelo, pratique a adoração pura. Louve a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele fez ou pode fazer. Quando você se concentra na majestade e na bondade de Deus, o fogo do Espírito se reacende naturalmente, dissolvendo a apatia e a secura. O Espírito é a fonte do louvor. Se o louvor secou, a fonte está obstruída. Quando você se silencia e intencionalmente busca a presença de Deus, você começa a colher frutos de paz e alegria, e não mais os frutos amargos, sinal 4 da sua própria força. A escuta é o canal pelo qual a sabedoria divina flui, quebrando os padrões destrutivos do passado. O terceiro pilar, a prática da caridade ativa. O julgamento e a crítica excessiva, sinal 2, são o sintoma de um coração que se fechou para o amor incondicional de Deus. O Espírito Santo é o Espírito da caridade. Ele nos capacita a ver os outros através dos olhos de Cristo. Se você está sendo guiado pelo Espírito, o seu primeiro impulso diante do erro alheio deve ser a oração, não a condenação. Como praticar a caridade ativa? 1. O exercício do espelho. Sempre que você sentir aquela pontada de irritação ou o impulso de julgar alguém, pare e pergunte: onde essa falha reside em mim? Que parte dessa pessoa Deus está me chamando para amar e não para corrigir? Lembre-se, o julgamento é a poeira que você joga sobre os outros para esconder a sua própria sujeira. O Espírito nos limpa para que possamos estender a graça. 2. A oração intercessória imediata. Transforme o julgamento em intercessão. Se você vê alguém falhando, não critique para um terceiro. Ore por aquele indivíduo. A intercessão quebra a cadeia da crítica e realinha seu coração com o coração de Deus, que deseja a redenção, não a condenação. 3. O serviço silencioso. Busque uma maneira de servir alguém que você tem dificuldade em amar. O amor não é um sentimento, é uma ação. Ao realizar um ato de bondade, mesmo que pequeno e silencioso, você está forçando o seu ego a recuar e permitindo que o fruto do Espírito, amor, paciência, bondade, se manifeste. A caridade ativa é a prova de que o Espírito está no comando, pois ela exige humildade, perdão e uma negação radical do eu. O apelo final, o retorno urgente. Amado irmão, amada irmã, este não é um exercício teórico. Estes 5 sinais são um chamado urgente para a sua alma. Deus não quer que você viva uma vida cristã de segunda classe, marcada pela inquietação e pelo esforço infrutífero. Ele te chamou para a plenitude, para a paz que excede todo entendimento, para a alegria inabalável. Você identificou os desvios. Você recebeu o mapa de volta, rendimento, escuta, caridade. Agora resta a decisão. Você está disposto a soltar o pincel? Está disposto a silenciar o ruído para ouvir a voz que te ama? Está disposto a trocar o peso do julgamento pela leveza da graça? O Espírito Santo não está distante. Ele está aqui, neste momento, te convidando a voltar para o centro da vontade de Deus. Ele não te forçará, mas ele te espera com os braços abertos. Imagine a paz que inundará sua vida quando você parar de lutar contra a corrente. Imagine a alegria de ver seus relacionamentos florescerem, não por sua força, mas pela graça que flui através de você. Imagine a liberdade de não ter que controlar o amanhã. Essa é a vida guiada pelo Espírito. Não adie esta decisão. O tempo de correção é agora.
Se você reconhece que se desviou e está pronto para entregar o volante da sua vida de volta ao Espírito Santo, faça um compromisso público e radical. Eu te convido a fechar os olhos por um instante e declarar em seu coração: Espírito Santo, eu me rendo. Eu troco meu controle pela tua confiança. Eu troco minha crítica pelo teu amor. Eu troco minha inquietação pela tua paz. Guia-me, Senhor, e eu te seguirei. Se esta mensagem tocou profundamente sua alma, se você viu o reflexo do seu desvio em um ou mais desses sinais, eu te peço que você faça algo imediatamente para selar este compromisso. Escreva nos comentários abaixo a frase: eu me rendo ao guia. Faça isso como um sinal de que você está entregando o controle e aceitando a correção amorosa que te levará de volta à paz. Se você conhece alguém que está lutando contra a ansiedade, a crítica ou a apatia e que precisa urgentemente ouvir este chamado de realinhamento, compartilhe este vídeo. Seja um instrumento do Espírito Santo para guiar um irmão ou irmã de volta para casa. Para continuar aprofundando sua jornada de discernimento e para receber mais ensinamentos que te ajudarão a caminhar diariamente sob a direção do Espírito, certifique-se de que você está inscrito neste canal e ative o sino das notificações. Que o Espírito Santo, o Consolador, te inunde com a sua paz e te guie passo a passo de volta ao caminho estreito e glorioso que Deus preparou para você. Que a inquietação se vá e que a certeza da presença de Cristo seja a sua âncora a partir de hoje. Amém.